Sexta-feira, 28 de março, primeira edição do Dia do Povecast. A gente vai mergulhar numa situação, digamos, complicada na Síria. Muita coisa acontecendo, né? Desde a queda do Assad, lá em dezembro de 2024. E você que tá ligado aqui com a gente quer ir além das manchetes, quer entender a história toda, né? É isso aí, a gente vai destrinchar tudo, a transição de poder, a figura do Ahmed al-Shara, esse retorno da violência, a guerra de informação, como o mundo está reagindo a tudo isso. A gente vai usar várias fontes, reportagens, análises, dados sobre ajuda humanitária, Al Jazeera, The Economist, The New York Times, muita coisa para ter uma visão completa sem tomar partido. É isso aí, a gente vai tentar trazer o máximo de informação para você formar a sua própria opinião. Então vamos começar do começo. Assad caiu, quem assumiu? Fim de um reinado, né? Mais de 50 anos da família Assad. E aí, em dezembro de 2024, tudo muda. Quem assume o comando? Interinamente claro, Ahmed al-Shara. Exatamente. Um cara que liderava o Hayat Ali al-Sham, no HTS, com um passado, digamos, complicado, ligado a grupos jihadistas. É uma mudança radical, né? Totalmente. Mas o interessante é que ele tenta se apresentar como um reformista. Ele deu uma entrevista pro The Economist, falando em democracia para todos, eleições livres, direitos civis. É um discurso bonito. Mas e aí, quando a gente fala de assuntos mais delicados, tipo a Sharia, a lei islâmica ou o papel da mulher na sociedade, as respostas dele já não são tão claras. Ele fica meio evasivo. Diz que essas decisões vão ser tomadas por comitês especializados. Aí fica a dúvida, né? Qual é a real intenção desse projeto político? Será que é mesmo um compromisso com a democracia, com a justiça, com a liberdade? Ou é só um novo verniz para um velho poder? É a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente pensar no histórico do HTS, a origem deles em grupos com uma visão bem específica da Sharia. Essa hesitação do al-Shara em dar respostas concretas sugere que esses assuntos ainda são pontos de atrito dentro do novo governo e na sociedade síria. Quem vai participar desses comitês, qual vai ser a linha deles, isso vai ser crucial para entender para onde a Síria vai. Tá, mas vamos falar de alguns sinais, digamos, positivos, pelo menos inicialmente. Tiveram alguns relatos de uma certa normalização em algumas áreas, tipo Damasco, Idlib, o comércio local voltando a funcionar, alguns postos de controle sendo desmantelados. Parece que o governo interinista está tentando dar um gás na economia. Liberdade de circulação, incentivo ao investimento privado. São medidas que mostram a vontade de tirar a Síria daquela dependência da ajuda humanitária, daquela economia de emergência, como o próprio al-Shara falou. Ah, ele falou isso. Falou na entrevista para o The Economist. Ele citou a reconstrução parcial de Líbia como um exemplo positivo. Reconstrução. Mas e essa onda de violência que está rolando, principalmente em Latakia e Tartus? A pior desde a queda do Assad, né? Pois é. E o que preocupa é que essa esquilada tem um caráter sectário muito forte. Uma insurreição de remanescentes do regime Assad, organizados num conselho militar alauíta, atacando postos do novo governo. E a resposta foi rápida e brutal. Milhares de combatentes e civis armados se juntam à repressão, motivados pela defesa do Estado, mas também, pelo que tudo indica, por um desejo de vingança. Sim, vingança sectária. E os números são alarmantes. Mais de 1.000 mortes em poucos dias. Civis alauítas e sunitas entre as vítimas. E tem vídeos horríveis circulando nas redes sociais, tortura, execuções sumárias, corpos sendo profanados. É um retrato da brutalidade que ainda assola o país. A paz é muito frágil, as feridas do conflito são profundas. A rapidez e intensidade dessa resposta mostram como as tensões entre os grupos, em vez de diminuírem com a queda do Assad, continuam latentes, prontas para explodir a qualquer momento. E o governo interino anunciou a criação de uma comissão para investigar os massacres, né? O Kátia prometeu punir os responsáveis, sejam agentes do Estado ou civis. Mas e aí? Será que ele realmente controla todos os grupos armados que atuam na Síria? É a grande questão, né? Como Gareth Brown, do The Economist, apontou, há muitas dúvidas sobre o controle real do presidente sobre essas milícias. A coesão entre elas é frágil, o governo tem dificuldades em impor sua autoridade em todo o território. A gente fica sem saber se essas investigações vão ser realmente eficazes e se os culpados vão ser punidos. E para piorar, tem essa guerra de desinformação, né? Uma avalanche de fake news, como a Al Jazeera chamou. Exatamente, uma enxurrada de notícias falsas nas redes sociais. E quem alimenta isso? Atores internos e externos com seus próprios interesses. Irã, Rússia, Israel, Turquia. Caramba, muita gente envolvida. E o pior é que essa manipulação só aumenta o sectarismo e atrapalha a reconstrução do país. Sem uma imprensa independente, com a desconfiança generalizada nas fontes oficiais, o terreno fica fértil para notícias falsas e para polarização. A gente vê isso nas notícias contraditórias que chegam da Síria. Uma hora tá tudo calmo em Homs, na outra tem acusações de crimes de guerra em Latakia. A desinformação em ação, distorcendo a realidade. E essa névoa de desinformação torna difícil ter uma visão clara da situação.
tanto para quem tá lá quanto para quem tá de fora. E a população lauíta, historicamente ligada ao Assad, tá com medo? Claro, o medo de perder o poder, de sofrer represálias. Teve líderes da comunidade falando para Al Jazeera que eles seriam ao Assad e não o contrário. Revelando relações de dependência complexas, ressentimentos históricos. O medo de retaliação é compreensível dada a história do conflito. E o mundo? Como está reagindo a tudo isso? A comunidade europeia está, digamos, cautelosamente otimista. França e Alemanha reabriram embaixadas em Damasco e tem conversas para suspender as sanções econômicas aos poucos. Mas não é um cheque em branco, né? Não, alguns países, tipo Áustria e Itália, já colocaram condições. Querem a repatriação dos refugiados sírios como moeda de troca. Entendi. E as organizações humanitárias? A Cruz Vermelha está alertando para o colapso da infraestrutura, pedindo a flexibilização das sanções para permitir a entrada de ajuda humanitária. A situação é crítica. Sim, as sanções, embora criadas para atingir o antigo regime, acabam impactando a população. Falta comida, remédios, itens básicos. Mas também tem notícias boas, né? Tipo, em Alepo, em algumas áreas rurais, o fluxo de produtos agrícolas melhorou bastante com o fim dos postos de controle. A burocracia e os obstáculos do conflito anterior prejudicavam até as atividades mais básicas. A remoção desses entraves, mesmo que parcial, já traz um alívio para a população. E o Al-Shara está buscando apoio dos países do Golfo. Sim, ele está participando de reuniões diplomáticas para atrair investimentos, principalmente em infraestrutura e energia. Está vendendo a Síria como uma oportunidade de investimento. Aposta no potencial de retorno financeiro para atrair os fundos soberanos do Golfo. Mas a instabilidade política e a falta de clareza jurídica podem afugentar os investidores. E a mídia ocidental, como é que está retratando a Síria? Tem uma crítica de que a cobertura midiática ocidental tende a reduzir os atores sírios a caricaturas, né? Ignorando as complexidades locais, criando uma imagem distorcida do processo político. Simplificando demais uma realidade complexa. Essa simplificação é um problema recorrente na cobertura de conflitos. Ao reduzir as pessoas a estereótipos, perde-se a nuance, a capacidade de entender as motivações, as diferentes visões dentro da sociedade. Isso dificulta a criação de políticas externas eficazes. E apesar de tudo, tem alguns sinais de esperança, né? Sírios voltando para casa por vontade própria, manifestações pacíficas em Alepo, líderes religiosos de várias comunidades, drusos, cristãos, muçulmanos sunitas, pedindo pela coexistência. São sinais importantes. Um desejo de reconstruir o país sobre novas bases, diferentes da opressão e do medo. Mas, como a gente já falou, o risco de conflito voltar é real e iminente. Sem dúvida. A Síria está numa corda bamba. A linha entre justiça e vingança, segurança e autoritarismo, união e sectarismo é muito tênue. A Síria está caminhando sobre escombros, não só de concreto, mas de confiança, de memória, de um projeto comum para o futuro. Exatamente. E o futuro da Síria depende da capacidade do novo governo de garantir segurança sem repetir a opressão do passado, de incluir as minorias de forma genuína, de celebrar a diversidade sem explorá-la. O mundo está de olho nesse momento crucial da história síria, torcendo para que essa mudança seja real e duradoura, não apenas uma troca de rostos no poder. A Síria pós-Assad é um lembrete da complexidade das transições políticas em sociedades divididas e marcadas pela violência. Buscar justiça pelos crimes do passado sem reacender o conflito, construir um futuro de paz para todos, é um desafio enorme. A gente viu hoje que a Síria está num momento crítico. A violência sectária voltou com força, a guerra de informação turva a realidade, o novo governo ainda é frágil e a esperança de um futuro melhor se mistura com o medo de um novo conflito. Sim, a Síria é um palco de múltiplos interesses internos e externos. As diferentes visões sobre justiça, segurança, união tornam o futuro incerto. Para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Como as feridas da história, as influências externas, moldam o futuro de um país que tenta se reerguer? Qual o papel que o mundo deve ter nessa transição tão complexa? São perguntas que a gente vai continuar acompanhando de perto, buscando entender esse novo capítulo da história da Síria. E a gente se encontra de novo na próxima edição do podcast. Lembrando, a gente está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até lá!